caso de hoje aconteceu no ano de 1989 no estado do Texas, nos Estados Unidos, e se trata de uma surpreendente tragédia que afetou uma família inteira e que até hoje é lembrada como uma mancha no sistema judiciário americano. Eu sou Amanda Green e no vídeo de hoje eu conto a história de April Tucker, uma menina que teve sua trajetória interrompida em circunstâncias que afetaram diversas vidas de forma negativa e permanente. Olá, meus queridos e queridas, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui eu posto assuntos relacionados à criminologia e aos mistérios da mente humana. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as minhas notificações. E não se esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo e deixar nos comentários o que achou dessa história e também o que achou do meu canal de uma forma geral. Vocês já sabem que eu leio todos os comentários, mas sem mais demora, vamos direto ao caso de hoje. April Renee Tucker nasceu no dia 30 de setembro de 1984 no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, e na época dos fatos ela tinha apenas 4 anos de idade. Ela nasceu da união da Deb Loveless e do seu primeiro marido, que em nenhum momento durante as minhas pesquisas teve o seu nome mencionado, mas quando tudo aconteceu, ela vivia com a sua mãe, a sua irmã mais velha Amy, e o seu padrasto, o John Miller. O John trabalhava no ramo de construção, apesar dele ter um treinamento como paramédico, e a Deb era dona de casa. A família morava na cidade de Emory, que é uma cidade muito pequena, bem pacata, que fica no interior do Texas. A April foi descrita como uma menina muito ativa, que passava muito tempo correndo e brincando no quintal, e também disseram que ela tinha uma paixão muito especial pelos animais, principalmente animais de fazenda e cachorros, e essa informação acaba se tornando um pouco relevante para o desenrolar dessa história. Eu já explico o que aconteceu. A família aparentava ter uma rotina normal, com relacionamentos saudáveis, não só entre si, mas também com a comunidade, e ninguém jamais disse ter tido motivos para acreditar que qualquer coisa fora do comum estivesse acontecendo por ali. A Debbie chegou a dizer que o John era um ótimo marido, um ótimo padrasto, que ele tratava as meninas como se fossem suas próprias filhas, inclusive elas se referiam a ele como pai. E a relação deles com as meninas era aparentemente muito normal. Ele levava as meninas para a igreja, levava as meninas para o parque, nada que fosse fora do comum. E elas sempre aparentavam estar muito felizes ao lado do John. Bom, em algum momento do ano de 1989, a família decidiu se mudar para uma fazenda bem grande que também ficava lá na cidadezinha de Emory, e essa mudança fez muito bem para todos, principalmente para as meninas que, como eu disse, adoravam animais. Elas estavam sempre brincando com os animais da fazenda, e lá eles tinham 2 cachorros de porte médio, e esses cachorros eram assim um xodó das meninas, principalmente da April, e ela passava muito tempo brincando com esses cachorros, e a família vivia uma vida bem pacata, típica de cidade do interior, e talvez por isso a tragédia que aconteceu tenha pego todos de surpresa e seja lembrada até os dias de hoje. No dia 4 de janeiro de 1984, a rotina da família se iniciou de forma normal. Por volta das 7h30 da manhã, a Amy, que já estava em idade escolar, pegou o ônibus que a levou até a escola. A Debbie conta que naquele dia ela ficou o tempo todo dentro de casa fazendo serviços domésticos, e o John, por sua vez, disse que estava trabalhando no celeiro da fazenda. E por volta do meio-dia, a mãe disse ter preparado o almoço, e ao chamar o marido e a filha para fazer a refeição, ela estranhou o fato da filha não responder. Afinal, ela adorava a comida da mãe, então não fazia sentido que ela demorasse tanto para chegar até a porta da casa. E mais tarde ele também contou que estranhou muito o comportamento dos cachorros da fazenda, que eles estavam muito agitados, e a cada vez que a mãe chamava o nome da April, os cachorros corriam por uma região de mata que ficava atrás da casa, perto de onde ela estava brincando. O John contou que esse comportamento dos cachorros fez com que ele suspeitasse que alguma coisa estava errada, então ele resolveu seguir os cachorros até a região de mata, enquanto a Debbie continuou perto de casa, esperando que talvez a menina voltasse. Naquele momento, a Debbie imaginou que a filha tivesse caído do balanço ou de uma árvore, que não pudesse andar, que estava machucada, mas quando o John apareceu com a menina no colo, ela teve certeza que algo muito pior tinha acontecido. O estado da April era deplorável. Ela estava nua, tinha várias marcas pelo corpo. Além disso, na perna direita, ela tinha um ferimento extremamente grave que sangrava muito, e ela não estava conseguindo falar nada naquele momento. Então, rapidamente, a mãe ligou para uma ambulância. Ela foi socorrida muito rápido, e no hospital eles fizeram de tudo para estancar o sangramento. Ela chegou a ir para uma sala de cirurgia, chegou a iniciar o procedimento cirúrgico, mas infelizmente durante essa operação
ela já tinha perdido muito sangue, entrou em ataque hipovolêmico, que é o que acontece quando as pessoas perdem muito sangue, e infelizmente faleceu. E é claro que esse fato chamou muita atenção da comunidade, principalmente da polícia. Tanto o John quanto a Debbie tiveram que dar explicações sobre o que tinha acontecido, e o John contou aos médicos e às autoridades que ele tinha encontrado a menina já ferida, que ela estava nua e que naquele momento ela teria dito a ele que os cachorros a atacaram. Porém, essa história não convenceu muito os policiais e eles resolveram iniciar uma investigação mais detalhada. E é claro que durante essa investigação, além de outros procedimentos de praxe, eles pediram uma autópsia no corpo da April para averiguar a história do John, e o que o médico legista revelou em seu relatório deixou a todos perplexos. O médico legista responsável pela autópsia disse que os ferimentos encontrados no corpo da April não eram compatíveis com mordidas de cachorro. E ele disse que tinha certeza que, na verdade, os ferimentos tinham sido provocados por algum objeto cortante, uma faca de caça ou uma faca muito afiada. Eles disseram que os ferimentos menores teriam sido provocados por algo similar a uma agulha, e ele ainda relatou que aqueles ferimentos eram consistentes com alguns tipos de abusos físicos, mas eles não encontraram sinais de abuso sexual. E agora, depois dessa autópsia, a polícia tinha nas mãos uma investigação criminal que marcaria para sempre o sistema judiciário americano, e eu já explico por quê. E o caso rapidamente chamou a atenção da mídia, e as notícias que circulavam já apontavam o John e a Debbie como os responsáveis por um crime brutal. Além disso, começaram a surgir várias teorias de que a morte da menina teria acontecido durante um ritual oculto. E é claro que isso revoltou a comunidade, as pessoas ficaram muito assustadas. No final dos anos 80 e início dos anos 90, ainda era muito forte no imaginário coletivo do americano a ideia de pessoas que sacrificavam crianças em rituais, e isso ainda persiste até hoje, não só nos Estados Unidos, mas em várias outras partes do mundo, mas nesse caso isso fez toda a diferença. Os pais foram ouvidos e é claro que eles negaram todas as acusações, e o John, que foi a pessoa que trouxe a April naquele estado deplorável, teve que dar ainda mais explicações, porque a história que ele contou de que cachorros teriam atacado a menina não convenceu a polícia de forma alguma. E no mesmo dia do sepultamento da menina, eles foram até a fazenda com um mandado de busca e apreensão e encontraram várias coisas que, segundo eles, fortaleciam a teoria de que a família estava envolvida em algum tipo de ritual que resultou na morte da menina de 4 anos. Eles disseram ter encontrado o sangue da menina nas proximidades do local onde o John disse tê-la encontrado, porém, segundo os agentes, não havia sinal algum de que um ataque de cachorro teria acontecido ali. Eu não sei exatamente quais sinais seriam estes, mas é fato que a polícia disse não ter encontrado nada que corroborasse a versão do John. E naquele dia eles chegaram a ver 3 cachorros de porte médio na fazenda, sendo 2 da família e um que pertencia a um dos vizinhos. E a polícia disse que não havia evidência nenhuma de que os cachorros eram agressivos. Os cachorros se apresentaram muito mansos, chegando a brincar com os policiais. Então a história do John ficava cada vez menos convincente. E no interior da casa, a polícia disse ter encontrado objetos muito estranhos que fortaleciam a teoria de que a família praticava rituais na fazenda. Eram objetos como uma cruz de madeira, flores artificiais pretas e vermelhas, além de livros com temática mística e outros itens que se distanciavam da cultura cristã americana. E lá eles também acharam taxinhas, daquelas que nós usamos para aprender papel ou para colocar na cadeira do professor, e nunca fiz isso. E segundo os investigadores, aquelas taxinhas poderiam ter sido usadas para provocar os ferimentos menos graves no corpo da menina. A essa altura, a polícia já estava quase certa de que o John e a Debbie tinham envolvimento na morte da filha, mas ainda faltava achar a suposta faca que teria sido usada no crime. O casal continuou negando qualquer envolvimento na morte da filha, porém uma faca de caça que pertencia ao John, juntamente com outros objetos encontrados na casa, foi mandada para análise forense. E os resultados desses testes pioraram ainda mais a situação do casal, porque um dos testes preliminares apontou que existia resquícios de sangue na faca, e essa informação já foi suficiente para que o casal fosse indiciado pelo homicídio da própria filha. Eles foram submetidos ao teste de polígrafo
e a Debbie passou nesse teste, porém o John não passou. Isso fez com que a Debbie, que até então estava totalmente do lado do marido, começasse a mudar sua narrativa e passasse a dizer que não tinha certeza da inocência do John. Eles foram presos e naquele mesmo ano de 1989, eles foram julgados. E eles alegaram que não tinham como pagar advogados, então eles usaram defensores públicos e um desses defensores orientou que o casal eliminasse a teoria de que a April teria sido atacada por cachorros, porque no ponto de vista jurídico aquilo não fazia sentido algum, e essa teoria seria facilmente descartada pela promotoria, e ele sugeriu então que eles admitissem a ideia de que a menina tinha sido de fato morta por alguém, mas por um desconhecido. Já o outro advogado, o advogado do John, queria mais tempo para entrevistar as testemunhas, além também de fundos para que uma nova autópsia fosse realizada no corpo da April. Mas todos esses pedidos foram negados e o julgamento seguiu. Então, durante o julgamento, a versão de que a April tinha sido atacada por animais não foi nem ouvida pelo júri, e os promotores disseram que, na verdade, o John era um homem abusivo e que a Debbie, por sua vez, era uma mulher completamente submissa que faria tudo pelo marido. E durante o tempo do julgamento, os resultados finais dos exames de laboratório saíram e não foram encontradas evidências de que o sangue na faca era sangue humano, e também não foram encontradas evidências de que as taxinhas e os outros objetos que tinham sido submetidos como evidência teriam entrado em contato com o corpo da menina em momento algum. Mas isso não foi suficiente para que o casal fosse inocentado. Então, naquele mesmo ano de 1989, eles foram condenados à prisão perpétua pela morte da própria filha. E eles foram mandados para presídios do Texas para iniciar o cumprimento de suas penas. E a Amy, que era a filha mais velha do casal, foi mandada para um orfanato. Porém, essa história ainda estava muito longe de acabar e teria uma verdadeira reviravolta. Isso porque o casal continuou insistindo na inocência e eles não desistiram de procurar recursos, e foi aí que entrou um advogado muitíssimo talentoso que se tornou decisivo para o desfecho desse caso. O Robert Artis era um advogado de muito renome. Ele começou a se dedicar ao caso dessa família e a trabalhar de forma incansável. Então ele fez o seu trabalho, claro, analisou todo o processo, leu página por página e também olhou todas as fotos do processo, fotos que incluíam imagens da menina antes e depois da entrada no hospital, também antes e depois da autópsia. E imediatamente para ele ficou claro que um detalhe muito importante para o processo tinha sido ignorado pela promotoria e também pelos advogados de defesa que já haviam passado pelo caso. Ele notou que as fotos de antes e depois aparentavam padrões muito diferentes, e para ele não existia sombra de dúvidas de que o ferimento que o médico legista analisou tinha sido de alguma forma alterado depois que a menina chegou ao hospital. Os ferimentos originalmente eram muito mais grotescos, digamos assim, e não tinham aquele aspecto preciso que o médico legista relatou. E eu acho que você já pode estar imaginando o que de fato aconteceu. Não precisa pensar muito para enxergar o óbvio. Existe uma razão muito clara para que os ferimentos fossem diferentes. Afinal, a April foi atendida por médicos e chegou a passar por uma cirurgia que foi inclusive quando ela faleceu. E os médicos precisavam ter uma visão clara do ferimento. Então eles cortaram a pele extra, dando ao ferimento assim um aspecto mais limpo e preciso. Além disso, as fotos mostravam que o padrão dos outros ferimentos consistia quase sempre de 4 linhas paralelas. E era pouco provável que taxinhas ou agulhas produzissem aquele padrão, que se assemelhava muito mais com arranhões, mais especificamente arranhões de cachorros. E as fotos foram analisadas por outro médico legista, que disse que as primeiras fotos, as fotos originais, eram sem sombra de dúvida de uma criança que tinha sido atacada por cachorros muito violentos. E com isso, a defesa do casal, que já estava preso há 5 anos, finalmente tinha base para um novo julgamento. Além disso, foi descoberto que havia uma testemunha que disse ter visto um dos cachorros apresentando um comportamento agressivo com 3 pessoas diferentes, mas como a versão que os cachorros teriam atacado a April nunca foi apresentada ao júri, essa testemunha nem foi chamada. O Robert Artis pediu um novo julgamento
alegando que o casal não tinha sido defendido de forma adequada pelos advogados anteriores, e segundo as leis americanas, esse é um dos poucos motivos que podem levar a um novo julgamento. E o novo julgamento foi muito rápido. O juiz disse que existiam evidências irrefutáveis que apontavam para a inocência do casal. Então, a April tinha realmente sido atacada por cachorros e não pelos próprios pais. O casal acabou sendo libertado depois de 5 anos presos, e durante o tempo em que estavam sob custódia do estado do Texas, eles acabaram se separando, e o John disse que ele perdeu tudo. Claro que ele perdeu seu negócio, a sua reputação, também perdeu a sua esposa e principalmente, perda maior foi com certeza a perda de sua filha April. E logicamente o casal processou a promotoria, eles acabaram entrando em um acordo no ano de 2001, mas os detalhes desse acordo não foram revelados. E a April será lembrada para sempre como a menina feliz e amável que sempre foi. Mas o seu caso será para sempre lembrado como uma das maiores injustiças dos Estados Unidos. E você, o que achou desse caso? Deixa nos comentários, me segue lá no Instagram e eu volto em breve com outro caso. Beijo, tchau, tchau ou bye, bye.